Tem uma coisa que você quer fazer há tempo. Pode ser mudar de carreira. Pode ser começar algo do zero. Pode ser terminar o que você começou e abandonou 3 vezes. Pode ser simplesmente tentar, de verdade, sem rede de proteção, algo que importa para você. E você não faz. Você diz que não é a hora certa, que precisa se preparar mais, que as condições ainda não estão ideais, que vai começar quando tiver mais dinheiro, mais tempo, mais certeza. Mas se você for honesto, completamente honesto, no silêncio do seu quarto, às 11 da noite, você sabe que o problema não é nenhuma dessas coisas. O problema é o medo. Não o medo de fracassar em si, mas o medo de fracassar na frente de alguém, de tentar e errar e que todo mundo veja, de construir algo e ouvir que não prestou, de se expor e ser pequeno. Lúcio Aneu Sêneca escreveu sobre isso há 2000 anos, com uma precisão que ainda hoje incomoda. Sêneca nasceu por volta do ano 4 a.C. em Córdoba, na Espanha. Foi levado a Roma ainda criança, estudou filosofia, retórica, tornou-se um dos oradores mais respeitados do Império. Foi exilado, voltou, tornou-se tutor e conselheiro do imperador Nero e passou anos tentando moderar um homem que era, por definição, imoderável. No final, Nero ordenou sua morte. Sêneca abriu os próprios pulsos sem drama, despediu-se dos amigos e morreu como havia ensinado a viver, com o que chamava de equanimidade. Não era indiferença, era algo mais difícil. Clareza diante do que não pode ser evitado. E essa clareza ele construiu ao longo de décadas de cartas, ensaios e reflexões sobre uma questão central. O que nos impede de viver de verdade? A resposta que ele encontrou não era a pobreza, a doença, a injustiça, embora tivesse enfrentado tudo isso. Era o medo, especificamente o medo da opinião alheia. Sêneca observou algo que qualquer pessoa honesta reconhece em si mesma. A maioria das decisões que tomamos, ou que evitamos tomar, não são baseadas no que queremos. São baseadas no que vai parecer, no que vão dizer, em como vamos ser julgados se der errado. Você não muda de carreira porque imagina a cara do seu pai quando você contar. Você não começa o projeto porque já ouve a voz do amigo perguntando se você tem certeza. Você não tenta porque o fracasso público parece muito mais pesado do que o arrependimento privado. E Sêneca dizia: você entregou a sua vida para pessoas que nem estão pensando em você. Essa frase parece cruel, mas é libertadora, porque o julgamento que você teme na maior parte do tempo não é real, é uma projeção. É você mesmo, com a voz de outras pessoas, condenando antecipadamente o que ainda nem aconteceu. Os estoicos, e Sêneca era um deles, tinham uma prática que chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Não é pessimismo, é o oposto. A ideia é simples. Antes de temer algo, imagine o pior cenário possível com detalhes reais, não de forma catastrófica, de forma clara. O que acontece concretamente se você tentar e fracassar? Você perde dinheiro? Quanto? Você consegue recuperar? Em quanto tempo? Você perde a reputação? Com quem? Por quanto tempo as pessoas vão lembrar? Você perde tempo? Sim. E quanto tempo você já perdeu não tentando? Quando você força o medo a ser específico, ele quase sempre encolhe, porque o medo vive na névoa, na ameaça difusa, no e se, no pior cenário que você nunca termina de imaginar, porque parar no meio é mais assustador do que chegar até o fim. Sêneca dizia: examine o que você teme. Na maioria das vezes, o exame já é metade da cura. Mas tem uma camada mais funda aqui que Sêneca não deixou passar. Ele escreveu que o maior desperdício não é o fracasso, é a vida não vivida por medo do fracasso. Você pode fracassar e recomeçar, pode errar e aprender, pode ser julgado e sobreviver ao julgamento, porque quase sempre sobrevivemos, mesmo quando achamos que não vamos. Mas o tempo que você passou parado,
esperando a hora certa que nunca chega, construindo razões para não tentar. Esse tempo não volta. Sêneca era obcecado com o tempo, talvez mais do que qualquer outro filósofo. Escreveu um ensaio inteiro chamado Sobre a Brevidade da Vida, onde começa com uma afirmação que parece contradizer o senso comum. A vida não é curta, nós a tornamos curta. A vida que você tem é longa o suficiente se você a usa. O problema não é a quantidade de tempo, é quanto dele você entregou ao medo, à procrastinação, à espera de condições que nunca vão ser perfeitas. Tem uma distinção que Sêneca fazia e que é mais relevante hoje do que era na Roma antiga. Ele separava as coisas em duas categorias, o que depende de você e o que não depende. O resultado do que você tenta não depende só de você. Pode dar certo ou errado por razões que estão fora do seu controle. O mercado muda, as pessoas mudam. O timing não é o que você esperava, mas a decisão de tentar, essa depende inteiramente de você. E Sêneca dizia que gastar energia se preocupando com o que não depende de você é uma forma de sofrimento voluntário. Você está escolhendo sofrer por algo que não pode controlar, enquanto negligencia a única coisa que pode, a sua própria ação. O fracasso pode vir. Provavelmente vai vir em alguma forma, em algum momento. Mas ele vem para quem tenta e para quem não tenta. A diferença é que quem não tenta fracassa em silêncio, sozinho, sem que ninguém saiba e sem ter vivido nada no processo. Sêneca foi forçado a morrer por um homem a quem havia dedicado anos tentando tornar melhor. Há uma ironia amarga nisso que ele provavelmente reconheceria. Mas morreu sem pedir clemência, sem se arrepender publicamente, sem fingir que não era o fim. Escreveu até o fim, pensou até o fim, escolheu até onde pôde como existia. Não porque era invulnerável, mas porque havia decidido, em algum ponto da vida, que o medo do que poderia acontecer não valia mais do que a clareza de viver de acordo com o que acreditava. Você não está sendo forçado a abrir os pulsos. Está sendo convidado a tentar algo que importa. A diferença de coragem entre os dois é menor do que parece.